compartilhou por um, tá, Rodrigo? Põe Kardec, aparece uma relação, tô fazendo assim. Esse mundo de celular meu ficou em cima. Pior que não. Vamos começar. Aí faz oração, tá? Vai faltar vai faltar um segundo. É 280 a 290. 278, né? São duas partes, né? Aqui tá 278. Bem, você parou em duas partes. 280 a 290 é o que eu passei agora. Passei hoje no grupo e na página. Já deu 8, pode começar. Boa noite a todos. Convido a todos que estão assistindo para elevarmos nosso pensamento a Deus, fazer a prece para iniciar os nossos trabalhos de hoje, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, a todos os espíritos protetores que nos ajudam nos trabalhos dessa casa. Pedimos, Senhor, que nos auxilie nos trabalhos de hoje, para que consigamos entender e que consigamos compartilhar também esses ensinamentos de hoje. Pedimos a todos que estão ouvindo, todos ontem que pediram também
orações que leve a todos, Senhor, bênçãos de paz, de luz e proteção. Que assim seja. Boa noite, quem está assistindo, boa noite. Está na página, quem quiser acompanhar. Hoje nós vamos fazer, explicando para quem está entrando a primeira vez, né, estudo do Livro dos Espíritos, então não é sessão mediúnica, sempre tem essa pergunta. Então, estudo do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6. Nós vamos tentar cumprir as perguntas, cobrir as de 280 a 290, as relações no além-túmulo. Só justificando algumas perguntas que vão aparecer, a gente não consegue responder durante o estudo as perguntas da internet, da página. Depois que termina o estudo, a gente tentamos todas as vezes responder todas as possíveis perguntas que apareçam e depois são anotados os nomes também de quem pede as orações. Sempre tem o comentário justificando, né, que a gente deixa o celular na mesa e acompanha a participação das pessoas, porque às vezes tem alguma coisa que sirva para a gente encaixar, por isso que eu digo que não dá para responder a todas, então a gente acaba deixando aqui para ter uma ideia do que, e até para algum problema de áudio, alguma coisa assim. Ok? Vamos lá. 281. Parte 2, capítulo 6, perguntas 280 a 290. Tema: as relações no além-túmulo, segunda parte. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em vos levar ao mal? A resposta: pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos, ainda inexperientes, atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? E aí? Muito, né? Eu não consigo, eu não quero que o outro consiga também, né? Eu não consigo ter. Então, mas aí a gente sempre tem que deixar claro. A pergunta dele, lembra que eles estão falando das relações, nós já usamos a semana retrasada esse tema, agora a parte 2, então está falando de quais são os contatos que tem o mundo espiritual com o nosso. Mas isso é fato? Ele está fazendo praticamente uma afirmação. Os espíritos inferiores se comprazem, se sentem felizes em nos levar ao mal, e a resposta dos espíritos é que sim, né? E justamente pelo que você comentou, quer dizer, eu não consegui atingir, e aí não tem nada a ver com castigo e nada, eu simplesmente é o que eu carrego esse tipo, e o último comentário é exatamente esse, né? Não vedes o mesmo entre nós, né? Entre vós, que é o que nós sentimos normalmente com as companhias, por isso que a gente sempre diz que o que interessa é a sintonia com quem a gente está convivendo o tempo todo, né? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? A resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material e o reflexo é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de mundo a outro. E aí? Isso é pelo pensamento. Vem e se compreende pelo pensamento. E aí, pensamento, mas o que é esse pensamento? Que é importante a gente sempre deixar claro. O que é o pensamento? E ele faz a comparação com o som para a gente. Você fala, é natural? O que é? Então, não, o que é? O que é o pensamento? Como é que eu transmito o meu pensamento para o outro? Ele está falando que ele se comunica, eles se compreendem, veem e compreendem. A palavra é material, ele está falando que a palavra é uma coisa da matéria, é reflexo da faculdade espiritual, então não é a palavra. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som. Então, como que chega o pensamento ao outro?
Ele está usando um exemplo, não tá? De que a fala, o som, ele precisa do ar para chegar até o meu ouvido. Uhum. E ele está usando a mesma coisa com o fluido universal, que eu preciso do fluido universal para esse pensamento chegar. Então, como que esse pensamento chega? Como é que ele está falando? Como é que ele se comunica? Conectado. Então, se conectado com o quê? O que ele usa? Ele está falando aqui, ele não usa o fluido universal? Uhum. Então, como é que eu chego, o meu pensamento ao outro? Manipulando esse Por onda. Então, nós não sempre falando que nós estamos sempre sintonizando com o outro. E ele está usando exemplo justamente do que nós usamos com a palavra. O que eu uso para a palavra chegar ao outro? Ele não está dando exemplo do ar? Uhum. E ele está dando exemplo do fluido como ar. Então, para a palavra chegar lá, eu uso o ar e através do que essa palavra chega lá? Também através de onda. É essa a relação que ele faz. E eu me comunico exatamente, não é assim com todo mundo, com quem eu quero, porque todo mundo consegue ouvir o pensamento de todo mundo. Sempre lembrando que depende do grau que eu estou. Eu vou sintonizar. Lembra da história do degrau lá das 2 ou 3 estudos atrás? Eu consigo entender o que um grande filósofo está falando? Não. Então é exatamente a mesma coisa. Eu não consigo. Mas se eu estou num grupo, por exemplo, um grupo grande, do mesmo padrão... Sintonia? Eu estou trocando simplesmente... Todo mundo sabe... o que eu estou sentindo. Por isso que a gente brinca que acabou o verniz, acaba o véu, acaba todas as coisas que normalmente fazemos aqui, dissimulando, né? Não tem como você... Eu não tenho como fazer, porque se eu estou fazendo em relação a pensamento e a vibração, quer dizer, o que eu pensei, e aquela história que a gente sempre usa dentro da doutrina, eu vibrei, eu pensei, eu plasmei, exatamente a mesma coisa. Só que lá é bem claro, né? Então, só que aí o outro vê, né? O outro percebe, na verdade, né? Então, através da vibração, ele percebe o que é que eu estou pensando ou tentando esconder, às vezes, que é o que a gente faz aqui, né? Como os desencarnados conseguem com os encarnados, né? Saber o que eu estou pensando, saber o que... Lembra sempre que dentro da sintonia, isso. Pergunta 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Acabei de perguntar. Uhum. Não, para eles tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se um dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgam útil fazê-lo. Isso se for um espírito acima... Que eu tenha condições de manipular isso, não só acima, mas desde que eu consiga já ter o entendimento de conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas o mais importante é a primeira lá. Tudo permanece descoberto. Os espíritos podem simular reciprocamente os pensamentos, é o que você tinha acabado de perguntar. É. Eu consigo enxergar o que o outro está pensando de mim? Eu consigo esconder isso, como a gente faz hoje? Eu conheço alguém, dou uma risadinha, faço de conta que eu acho lindo e maravilhoso, e na verdade eu odeio, eu não gosto, ou penso extremamente mal dele. E a resposta deles é não. E é não justamente por isso, né? Quer dizer, como eu estou sem a proteção, entre aspas, da carne, isso fica muito mais fácil de conseguir entender, né? 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Peraí, então essa pergunta é interessante, a gente sempre fala, né? Sempre lembrar que a pergunta, na maioria das vezes, é tão importante quanto a resposta. Então, a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que o rodeiam? Essa é a pergunta que a gente escuta de quem não é espírita, por exemplo. Ah, tá bom, então vamos fazer de conta que eu desencarno e eu não tenho mais corpo físico e eu vou para o mundo espiritual. Como é que eu identifico quem é o outro espírito? Ou como é que eu me identifico como espírito? Essa é uma pergunta extremamente que a gente ouve constantemente de quem não é espírita. Esse é o meu medo de saber quando desencarnar, se eu desencarnei. Então vamos lá para a resposta? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Isso é a aparência, né? Aparência do perispírito.
Normalmente da última, lembra que é depois, aí não vale a pena a gente voltar, seria praticamente um estudo inteiro. Normalmente da última experiência como encarnado. Então a última imagem que eu tenho é a mesma imagem que os outros vão ter de mim e eu vou ter. E a gente vai ver em algumas psicografias, alguns livros, alguns filmes, que ele muda, ele se torna uma criança. Já fizeram esse comentário, acho que a semana passada, em relação àquele filme Amor Além da Vida, como é que a menina fica com a cara da aeromoça porque o pai gostava e assim por diante. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? A resposta: sim. E assim de geração em geração. Vamos fazer a 285 e a 254, depois tem um texto complementar só dessas duas. 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte. Nós vamos ler o texto complementar, só para responder, que acho que é a primeira vez que está entrando, acho que deve ser Maria Alice Tomás. Só reforçando que a gente está vendo que são algumas pessoas que estão participando pela primeira vez, dois avisos, né, para Bel Gomes e mais algumas outras pessoas, e agora para Maria Alice, que deve ser a primeira vez que está participando. Estudo do Livro dos Espíritos, Maria Alice, e para Bel Gomes não é um trabalho de psicografia, e depois a gente pode indicar aonde tem esses trabalhos, quem trabalha principalmente com carta consoladora e tudo mais, a gente coloca na página e até nas respostas depois individuais, tá? Então nós vamos fazer um texto complementar do 285 e 285A, que eu acho que é uma das mais importantes dentro dessas 9 que nós vamos tentar fazer hoje. E é um comentário do Miramês, da 285 e 285A. Então, na verdade, é só um complemento ou uma justificativa um pouco maior do que as respostas, que são curtinhas, são extremamente objetivas e importantes, que são perguntas que a gente sempre ouve, né? A 285 se reconhece com quem conviveu na Terra e como se reconhecem os espíritos que se conheceram na Terra. Quem quiser procurar tem no Livro dos Espíritos, nas questões comentadas pelo Miramês. É a questão 285 e 285A, depois a gente deixa disponível na página de download do Facebook. O espírito reconhece, quando no mundo espiritual, aqueles que com ele conviveu na Terra. Imagens das vivências se plasmam nos centros mais sensíveis da consciência, vindo à tona de acordo com as necessidades de cada um. Se plasmam, tudo bem? No mundo. Precisa comentar? Pode comentar. Se plasmam, copiam, né? Nos centros mais sensíveis da consciência. Cria uma imagem, né? Na verdade. Entre mentes, há espíritos que nada reconhecem pelo seu estado de desnutrição espiritual. São almas que perderam suas qualificações como espírito e ignoram tudo o que se passa em seu derredor. Os sentidos se embotam devido ao mau uso feito deles. É a chamada degradação. Todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de variadas existências e que lhe serviram de instrumento de evolução. Isso é importante, só para a gente lembrar de novo, importante história lá atrás da sintonia, se um podia fazer, se esconder ou não, está lá na 283. Mas, todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas e reconhecer todos os seus companheiros de variadas existências. Então, aqui já cai por água aquilo que a gente sempre ouve, em muitos lugares, em muitos estudos, em muitas palestras, que a partir do momento que eu desencarno, eu consigo enxergar todas as minhas existências, todas as minhas vidas passadas e tal. E aqui fica muito claro na justificativa, né? Todavia, os espíritos mais elevados podem, pela sua vontade, recordar vidas passadas. Então, são todos.
Mesmo porque a justificativa é extremamente clara, né? Senão eu não teria equilíbrio suficiente para conseguir enxergar o que provavelmente eu tenha feito em algumas outras existências muito mais grosseiras do que a que nós estamos vivendo agora, né? Principalmente esse que ele fala desnutrição espiritual, né? Já está desequilibrado, né? Na Terra, já muito se fala nas regressões de memória. A vontade é a chave no mundo espiritual. Quanto mais puro o espírito, mais recordações lúcidas ele tem, com a serenidade que já possui. Ele reconhece todas as suas companhias e nesta operação pode buscá-las onde quer que seja, ajudando-as se necessário. Continuar? Às vezes, a regressão de memória para os espíritos elevados é uma fonte de informações que os leva à caridade, descobrindo onde se encontram os que lhe foram caros e em muitas reencarnações, passando a dar-lhes assistência espiritual e até avalizando-os em outras vidas no mundo. O amor é uma força poderosa, de modo a sustentar todos os caídos e ativar vida nos que buscaram, pelos procedimentos, a morte. Enfim, todos somos irmãos. Esses dois parágrafos ele fala bastante de regressão, né? E aí exatamente isso é outra coisa importante. A gente conversando com alguns psicólogos que trabalham com regressão. Ah, mas então quer dizer que se eu for fazer um tratamento com um psicólogo e quiser fazer regressão, eu vou conseguir descobrir o que eu fui em 2, 3, 4 encarnações passadas? Não, você não vai conseguir descobrir. Em alguns casos, as pessoas estão indo procurar esses profissionais justamente por curiosidade. E aí é o mesmo caso. Quem trabalha com regressão normalmente trabalha para tentar descobrir a causa de algum problema que esteja interferindo na existência atual. Então, se a causa for uma causa espiritual de vidas pregressas, com certeza aí eu vou tentar descobrir, trabalhar o motivo, e nem por isso às vezes o psicólogo vai te contar o que é que você fez, o que você deixou de fazer, o que ele vai tratar, o cara vai usar essa causa e descoberta a causa, ele vai tentar tratar essa causa com o tratamento psicológico. Então isso é muito importante da gente ter claro. É a mesma coisa de procurar uma cartomante. Eles não estão lá para responder sobre curiosidades. Na verdade, é um trabalho para tentar descobrir alguma causa que possa ter sido uma causa em outras existências e que esteja hoje atrapalhando muito a existência atual. Se eu já vim com esquecimento para alguma coisa, né? Exatamente. Se ainda não descobrimos os que nos foram caros, mesmo estando na carne, vejamos o nosso próximo. Só pelo fato de se encontrarem perto de nós, já é motivo de merecerem a nossa ajuda com carinho e alegria. Ontem a Alice falou nisso. Ok? Ontem a Alice falou exatamente isso. Que a gente devia, mãe, o pai, o filho, devia doar o amor, que a saudade, às vezes, de perder um ente querido para um próximo mais próximo, né? Que a caridade acaba apaziguando a dor, né? Não se deve amar somente a família na carne. Se o homem já entende as vidas sucessivas, percebe quantas famílias já possuiu. Certamente que inúmeras. Quantos pais, quantos irmãos e parentes e amigos. O número é sem conta para mostrar ao homem a irmandade universal. Esse comentário da Alice de ontem agora completa com isso daqui. O que a gente precisa, e é muito difícil, não adianta a gente imaginar o que a gente está lendo aqui, ó. Gente, de novo, explicando para alguém, tá? De novo, para a gente não parecer que a gente não está percebendo ou não está dando importância para as perguntas. Não dá para responder todas, às vezes alguma coisa muito próxima do que a gente está discutindo a gente acaba usando, mas cartas consoladoras nós não fazemos, nós sempre indicamos o Lar Pedro e Paulo em Uberaba, mas depois a gente vai colocar, vou tentar responder uma por uma na página, nos comentários. Quem está vindo a primeira vez, estudo o Livro dos Espíritos, estou vendo aqui bastante gente de vários lugares, Goiás, Araraquara, muito legal, e a gente vai, toda quarta-feira nós estamos fazendo esse trabalho. Esse daqui é o mais importante e é o mais complicado para a gente, né?
não se deve amar somente a família na carne. E essa orientação a gente tem em quase todas as passagens do Evangelho, em quase todas as comunicações que a gente recebe de psicografia, todos os estudos e tudo que caminha e indica para a gente fazer isso. Mas ainda nós não estamos nessa condição, né? Nós estamos recebendo aqui, por isso que eu fiz esse comentário. Quantas pessoas que estão pedindo uma carta de um pai, irmão, filho, ou o que quer que seja, parente próximo, amigo, marido, nós não conseguimos, infelizmente a maioria de nós ainda não consegue amar essa família universal da mesma maneira que a gente ama a nossa família. Diz amar a família de carne. Quer dizer, eu ainda sou muito ligado ao que me é próximo, ao meu filho de sangue, ao meu pai, ao meu irmão, à minha sobrinha, à minha afilhada, quem a gente cria vínculos, ou aparentemente a gente tem vínculo. Mas a orientação, mais do que uma vez e mais do que um lugar, a gente sempre teve de que isso. O número é sem conta para mostrar o tamanho dessa família universal. Então, e aí o que a Alice falou ontem se encaixa realmente nisso. E o mais importante, toda vez a gente recebe as dúvidas e comentários de que eu perdi tal pessoa e choro demais. Eu perdi tal pessoa e continuo muito triste, eu não consigo retomar a minha vida. Isso faz mal para o espírito desencarnado, porque tem uma das passagens que diz que mas eu falo, e tem acho que uma frase do Chico, né, que faz muito mal para quem está lá. Faz mal se esse choro for de revolta, se esse choro for de angústia ou de raiva. Quando é um choro sentido de saudade, e aí a frase do Chico serve também para isso, as pessoas esquecem, a saudade bate dos dois lados ou nos dois mundos, então é a mesma situação. A pessoa vai sentir a sua oração chegar, vai se sentir amada da mesma forma com que ela se tivesse encarnada. O que é importante dessa passagem, a gente não esquecer, e o Miramês fala em quase todos os comentários deles, é da tentativa constante da gente tentar amar o próximo, o outro, né? O próximo, a gente sempre pensa no próximo, o próximo mesmo. Mas é tentar amar todo mundo com o mesmo tamanho de sentimento, coisa que ainda a gente está muito distante de conseguir. Mas às vezes a gente ama um amigo, um próximo, mais do que alguém da família. Mas porque criou vínculo afetivo. Exatamente. E não porque você aprendeu a amar indistintamente. O amor que ainda nós vivemos. Não, mas só quis comparar, dizendo que no seio da família são, às vezes, alguns desafetos estão ali que a gente tem que aprender a amar, porque estão próximos. Bem, não devemos ter a curiosidade de somente conhecer os que nos foram unidos pela carne. Trabalhemos onde formos chamados e amemos a todos com o mesmo amor que Deus, Jesus, os anjos e os benfeitores mais próximos ao nosso coração, dar-nos-ão todo o amparo para descobrirmos essa verdade que nos liberta. É, pois, Jesus quem nos pede para amar aos nossos inimigos. Se os tivermos, por que amar aos que nos amam? Isso até os perversos fazem com dedicação. O amor endereçado aos que nos perseguem ajuda-os a se afastarem da maldade, e essa semente cresce em seus corações, impulsionando-os a fazer o mesmo. Essa frase eu gosto muito e ela é extremamente útil. Quando a gente julga e ataca demais alguém que aparentemente é perverso, que comete um ato de perversidade, de que esse não ama ninguém. Não, você pode ter certeza que ele ama tanto quanto a gente ama, ou diz amar a mãe, o filho e assim por diante. Ele só não aprendeu a amar todo mundo igual, como a gente não aprendeu a amar todo mundo igual ainda. Nós talvez não cometamos ainda, ou já, atitudes, alguns atos, algumas coisas tão perversas quanto a gente vê, mas a gente comete ainda muitos atos que também quem está olhando e já passou um pouquinho da gente em termos de evolução moral, também deve ficar indignado e falar, nossa, como que ainda ele não aprendeu o que já era para ter aprendido, né?
Se já temos a condição de ver a nossa vivência pretérita e ler nela os nossos feitos, não iremos nunca julgar os que nos apedrejam, por encontrarmos neles os mesmos procedimentos nossos, que talvez tenham sido piores. Por isso, o homem deve ser manso e justo, tolerante e pronto a ajudar a quem ainda não descobriu que somente o amor salva. Quer dizer, não adianta, nós já passamos por coisas... Nós fizemos provavelmente todas essas barbaridades que a gente não consegue hoje, graças a Deus, a evolução, que a gente já consegue não aceitar, que a gente não consegue mais achar que isso seja algo normal. Mas o comentário é exatamente feliz em relação a isso. Nós já fizemos, provavelmente. Então, antes de julgar, e se a gente soubesse, aí volta naquela pergunta lá de trás, se todos conseguirem ver todas as vidas passadas no momento do desencarne, um dos grandes motivos, e a gente sabe disso, dos principais motivos, é em relação a gente não conseguir imaginar ou aceitar os grandes estragos que a gente deve ter feito nas existências anteriores, né? Aconcheguemo-nos ao Cristo, que Ele se encontra mais perto de nós do que pensamos. Quanto mais nos aproximarmos do Mestre, mais seremos inspirados por Ele. A nossa segurança em todas as sendas de elevação está no conhecimento de nós mesmos e nos reparos devidos que podemos fazer. Deixando crescer nossos bons atributos, eles nos mostrarão os caminhos para o verdadeiro céu, na cidade íntima do nosso coração. Então essa, para quem chegou agora também, para não perder, depois vai ficar disponível lá na nossa página o arquivo, mas quem tiver também, ou quiser procurar na internet, ou tiver o livro, é o livro comentado pelo Espírito Miramês, a questão 285 e 285A. Então, na verdade, a gente usou essa só como um complemento da resposta direta do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha, mas também vai ficar na nossa página lá. Pergunta 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então vamos lá, a pergunta é simples, né? Que é o que a gente também vai emendar com aquela que a gente já viu lá atrás. Se eu morro, eu já vejo todo mundo que eu... Acabei de desencarnar, larguei o corpo material. Se nesse momento eu consigo enxergar todos os meus parentes e amigos que já desencarnaram? É essa a pergunta. Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Aí tudo bem, essa é praticamente a mesma resposta do lado de Primeiro cima, eu preciso saber que eu morri mesmo, ter consciência. Certo? Isso é extremamente importante, né? Para quem também está acompanhando há pouco tempo, eu demoro, às vezes, né, algum tempo para me reconhecer como espírito sem o meu corpo material mais. Porque a gente tem as mesmas sensações. Quanto mais ligado à matéria, amarrado ao corpo físico, mais difícil. Como a alma é recebida... Deixa eu só cortar. Marília Novelli, eu vi que você perguntou várias vezes, eu vou responder, gente, porque ela tá tentando perguntar aqui. Acompanha a gente e depois as perguntas que tiverem eu respondo, mas eu fiquei, a pergunta, ela me fez apenas diga meu nome, isso já me fala bem, então tá dito o seu nome, Marília Novelli. Marília, toda terça-feira nós temos palestra às 8 ao vivo, palestra pública, e toda quarta nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, certo? 287, né? Isso. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal, um ser que se despreza. Despreza. Um ser que se despreza. Essa pergunta daria para a gente fazer uma palestra inteira.
Então, como a alma é recebida na sua volta ao mundo espiritual? Agora, pouquinho, a pergunta anterior, a 286, era se eu seria recebido e encontraria todos os meus afins, meus parentes, meus amigos. E a resposta foi que normalmente não, e nem imediatamente. E agora, a pergunta é mais difícil que ele faz, né? Ela é mais aguda. Como eu sou recebido quando eu volto para a realidade espiritual? E a resposta, que eu acho extremamente justa, mas extremamente difícil da gente conseguir entender quando a gente está enraizado em outras crenças, né? A do justo como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal como um ser que se despreza. E aqui cabe um comentário. O primeiro comentário que alguém está falando que está baixo. Aline, não está, né? Foi mais próximo, mas são os dois únicos comentários, eu acredito que não. E o mais importante dessa resposta não é como castigo, né? A alma é recebida na volta do espírito, a do justo como irmão bem amado e esperado, e a do mal como alguém que se despreza. Isso não tem nada a ver com castigo. Isso tem a ver com o sentimento que você refletiu durante toda a existência. Quer dizer, se eu seguir no bem, se eu seguir fazendo e criei vínculos, e criou vínculos de amor, fatalmente eu vou ser recebido e vou ser esperado do outro lado, recebido com amor. Vê se Anitta, porque tem mais agora várias pessoas estão falando que está baixo. Eu não sei se diminuiu. Não, tem gente que está falando que está ótimo. Gente, tenta dar uma mudadinha no aparelho de vocês, porque a maioria está falando que está ok. E só agora que de repente apareceu esses comentários de que não tá legal. E aqui é bem difícil você apontar o justo e o mal como duas classes só, assim. Porque como eu estou em evolução, eu posso já entender algumas coisas e praticar certo e outras não. Mas aí não tem o mais ou menos. Aqui a resposta deles é extremamente clara e lúcida. Do justo, quem viveu uma vida pautada no bem, e não perfeito, porque nós ainda estamos em planeta de prova e expiação, nós estamos nessa realidade ainda, mas a resposta é extremamente simples. Justo. Quem que é o justo? Quem que vive uma vida justa na Terra? Não perfeita, porque nós estamos muito distantes disso. Quem pratica o bem, quem vive se esforçando para viver dentro da realidade do bem. Então, esse é o justo. Esse vai ser bem recebido. E o do mal? Quem não anda no bem. Qual que é a resposta lá do Livro dos Espíritos? O que é o mal? A ausência do bem. Então, eu sei perfeitamente me identificar quando verdadeiro comigo mesmo, com a minha consciência, se eu me encaixo na realidade do justo ou na do mal. Né? Eu me esforço para caminhar no bem. Eu me esforço para fazer o bem o tempo todo e cometo equívocos. Eu sou justo. Agora, eu sei perfeitamente que eu faço mal, que eu cometo equívocos e isso não me faz a menor diferença. Eu estou no mal. Certo? 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra a um ladrão entre os seus iguais. Isso foi mais ou menos parecido ao como lá na 281, né? Porque os espíritos se comprazem do mal ou nos tentam nos levar para o mal, e ele fala que é o natural. Essa é muito próximo disso, né? Que sentimento experimenta o espírito em pura vista do mal que chega. Fica satisfeito. É a mesma realidade da gente, a mesma coisa da gente. Sempre a gente tem que tentar relacionar com os sentimentos que a gente está acostumado a vivenciar. Quer dizer, se eu desejo o mal e eu vivo no mal,
o que eu vou sentir quando eu me encontrar com esse que também comete o mal? Satisfeito. Ué, esse não andou, esse cometeu os equívocos que eu também cometi. Então é aquela história que a gente sempre usa, o exemplo do vizinho que compra o carro novo. Eu não quero trabalhar o mesmo tanto que o meu vizinho para comprar o carro novo. Para mim bastaria ele não comprar o carro. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a inveja não é a inveja de que eu deveria me esforçar e trabalhar para conquistar o que o outro conquistou, transformando para o material, né? Desde que ele não tenha felicidade, para mim tá bom, eu não preciso ser feliz. E aí é o mesmo caso aqui, quer dizer, eu estou na minha situação infeliz e eu estou recebendo outros infelizes, então quer dizer que a minha situação continua a mesma. Então tá bom do tamanho que tá. Eu só vou responder essa daqui porque várias perguntas já vieram dessa várias vezes seguidas. Eu só vou ver quem que fez. Pedro Felipe, deve ser a primeira vez. Quanto tempo leva um espírito para reencarnar ou para nos visitar? Para reencarnar é muito difícil da gente te dar essa previsão. As contas naturais, médias, são em torno de 200 anos, mas isso é extremamente relativo, dependendo da necessidade do espírito. E quanto a nos visitar, também é extremamente relativo, dependendo da utilidade desse contato, dessa comunicação, para o espírito e para a gente. E do equilíbrio também desse espírito. Exatamente. Vamos lá? 289. Vai de encontro, acho que com essa pergunta. Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como no regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho e ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Vou aproveitar também aqui, Maurilene, amiga de São Carlos, mulher de um amigo, está perguntando como vai encaixar com a da 288, provavelmente ela perguntou antes dessa daqui, da 289, ou a 287, aliás, né? Como seria não ser bem recebido? Eu acho que essa responde, Morilena. Na verdade, a 289 é exatamente essa, né? Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes nos visitar. Sim, vem encontro da alma que estimam, felicitamos como um regresso de uma viagem. Se ela escapou aos perigos do caminho, ajudam a desprender os liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Então, esse receber, a gente precisa... É que, na verdade, às vezes criam essas imagens que a gente vê lá de alguns filmes alguns que se dizem espíritas, outros que são espíritas e acabam usando a imagem para tentar retratar. O que seria não ser bem recebido? Não ser bem recebido seria estar próximo, ou estar próximo de espíritos afins a gente, com as mesmas mazelas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos defeitos, e provavelmente nos afastando do que a gente viveu e aí aquilo que você perguntou aquela hora, do justo, né? Então, o mal recebido, vamos tirar a imagem de que a gente vai receber o que a gente viu lá no filme do Nosso Lar, dos espíritos xingando, batendo. Esquece essa imagem no primeiro momento. Na verdade, o não ser bem recebido é não ser recebido por aqueles que a gente ama. Por quê? Porque de repente os que a gente ama estão num patamar, estão numa vibração acima do que nós estamos naquele momento. Então esse provavelmente seja o mais delicado de não ser recebido. É o que eu consigo imaginar de ser mais difícil, né? E agora tá vindo um monte de... Lívia, essa da cremação, se der tempo no final eu respondo, só para a gente lembrar, porque está fugindo um pouquinho, mas se eu não conseguir responder durante o ao vivo, depois no particular, na página, eu respondo, tá? Giane, por favor, me responda, eu não consegui acompanhar a pergunta, se puder
refazer e responder. Tá? Então, só voltando na 289, é mais ou menos a mesma situação, né? E aí responde aquela de quem tinha me perguntado sobre as mensagens, né? E a gente tem que entender esse favor concedido a bons espíritos vai muito daquilo que você tinha falado agora há pouco, quer dizer, depende do merecimento do espírito que desencarnou e da necessidade dessa comunicação. Se vai fazer bem essa comunicação pro espírito que está desencarnado e para quem está recebendo esse tipo de comunicação. Aquilo que ela está falando de ser bem recebido, a gente sempre quer ser bem recebido, pelo que eu entendo, pelas pessoas que a gente amava e que já desencarnaram. A gente não pode esquecer que na erraticidade eles continuam evoluindo e evoluindo. E talvez nós não consigamos realmente no primeiro momento encontrá-los, né? Se a gente estiver num outro grau de evolução... Sim, não, por isso. Mas acho que a pergunta dela ficou naquela do não ser recebido. Eu acho que não sei se é isso, Maurilene. Depois você volta e faz a pergunta de novo. Tem algumas pessoas perguntando algumas outras dúvidas que não são do assunto. Aí entra na página do Facebook, Centro Espírita Amigos do Bem, essa que você está assistindo ao vivo. Entra lá, é só seguir e curtir que vocês conseguem acompanhar tudo que tem de palestra, estudo, artigo, e tem um lugar específico para mandar mensagem no particular, se for alguma coisa fora do... E no YouTube também. Do tem estudo. todos... O YouTube, não, mas aí não vai conseguir fazer pergunta. Só acompanhar o estudo também. Então entra lá, está perguntando para mim qual é a página. A página é no Face, essa que vocês estão assistindo, é no Face, Centro Espírita Amigos do Bem. Tá? Então lá tem aonde entrar com mensagem particular, quem quiser. As que forem do assunto, eu consegui, depois eu tento responder por aqui. E algumas pessoas estão falando, fala meu nome, então, gente, eu não vou conseguir, porque senão a gente não consegue desenvolver, e aí depois a gente está tentando acompanhar, estou vendo aqui que está dando, mas tá. Maurilene, então joia, se Deus conseguir responder, beleza. E não vamos esquecer que quem está assistindo e está pedindo para falar o nome está em sintonia com a gente. Na hora da oração e da vibração, com certeza vai receber. Está participando da mesma maneira. E eu não estou falando o nome de todo mundo, alguns só, porque alguns casos estão se encaixando aqui, ou foi aquele caso da pessoa que aparentemente estava precisando muito, mas por isso que não dá tempo de falar o nome de todo mundo, porque nós temos uma horinha só de... Mas a gente lê todos os comentários, todos. Então vamos lá, 290. Isso. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então eu vou responder aqui. Camila Damasceno, desencarnados sabe que tentamos contatos com eles? Acho que responde essa daqui, mas acho que você está perguntando em relação a gente procurar, por exemplo, um local que faça o... Sim, no Livro dos Espíritos fala que a gente pode evocar. Faça o trabalho de cartas consoladoras. Se esse espírito tiver em condição, tiver já conseguido se sintonizar ou está já pronto para esse tipo de comunicação, claro que ele vai sentir da mesma maneira que ele vai sentir todas as vezes, a gente falou isso agora há pouquinho, todas as vezes que a gente quiser fazer bem para algum espírito que já desencarnou, é só fazer uma oração. Nós já estamos fazendo um bem absurdo, essa oração vai chegar. Com relação a ele saber se nós estamos querendo uma comunicação com ele, com certeza, né? Se eu faço oração e eu vibro o tempo todo, e a hora que eu vou deitar eu penso nele, eu estou pensando nele o tempo todo, então e eu continuo em sintonia com esse espírito, então é óbvio que ele está sentindo e está percebendo tudo que eu estou fazendo em relação a tentar me aproximar a ele.
E a 290, para a gente fechar, que é a mesma coisa, é muito parecido lá com a de cima, né? Se a gente, com os amigos ou coisa do tipo. Sempre, e a resposta parece que é repetitiva, né? Parece que a gente acaba sempre falando a mesma coisa e tal. Todas essas respostas sempre vão estar relacionadas à sintonia moral, a sintonia que eu tenho com aquilo ali. Nem sempre só com o sentimento que eu tenho por aquela pessoa que desencarnou. Por quê? Porque eu posso amar aquela pessoa que desencarnou, mas eu continuo num padrão vibratório horrível e esse espírito que já está desencarnado está num outro patamar. A minha sintonia com ele vai ser muito complicada. Por quê? O meu grau de amor é grande, mas a minha sintonia moral não vai bater. Eu vou me procurar com quem que está desencarnado. E aí a resposta reúne-se sempre após a morte, e a resposta é sempre essa, mais ou menos. Depende da minha evolução e de quem está caminhando comigo. Por isso, e aí eu vou fechar essa 290 para a gente entender, a 290 para qualquer pessoa, e aí eu vou usar o exemplo mais pesado, porque assim, qualquer mãe, qualquer pai que fale que vai se matar, que vai se suicidar, porque quer encontrar o filho, a decepção vai ser maior ainda e o problema que eu arrumo muito maior. Por quê? Porque com essa atitude eu estou entrando num padrão completamente diferente, independente do grau que esse espírito esteja lá. A probabilidade de eu encontrar esse meu ente querido desencarnado após cometer uma atitude tão desvairada, a chegar a tomar esse tipo de atitude, não vai ter. Por quê? E aí, de novo, é uma punição? Não, eu vou estar completamente diferente em termos de padrão vibratório e em evolução moral. Então, para quem tiver amigo, parente, que está nessa situação, e a gente sabe que é muito difícil, que é muito delicado, essa 290 desencoraja qualquer pessoa se conseguir realmente entender e ler isso como alguma coisa séria. Quer dizer, então, vamos lá. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Então é a mesma pergunta, quer dizer que se eu me matar e eu perdi meu filho, eu vou encontrar ele imediatamente depois que eu encontrar. Essa pergunta tem lá atrás, na 235, né? Eu vou me encontrar com ele? Não, provavelmente não, não necessariamente, depende do tempo. Então tem um monte de si. E fora esse monte de si, tem essa situação que ele vai responder agora. Isso depende de sua evolução moral, ele esqueceu de colocar, mas é que ele fala tanto em evolução, e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Esse punição se encaixa principalmente nesse ato extremamente delicado que é o do suicídio. E a gente escuta isso, a gente recebe notícia praticamente diariamente na página particular, na página do centro, nas páginas de mensagens. Eu não consigo mais viver, eu não quero mais viver, eu quero encontrar o meu filho. Quem puder passar essa 290, eu acho que consegue desacreditar em qualquer pessoa que queira tomar uma atitude tão drástica assim, no objetivo de reencontrar esse ente querido. E mesmo se esse ente querido tomou essa atitude de suicídio, você se suicidando não irá encontrar e aí encaixa na última linha no coisa. E aí a gente vai usar, além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Eu não posso ganhar como prêmio de quem quer que seja, tomando uma atitude desse tipo, o prêmio de reencontrar um ente querido. O grande objetivo, está ali atrás, a gente já conversou, já discutiu sobre isso, o grande objetivo de estarmos encarnados e próximos é qual? A evolução de todo mundo o mais rápido possível e da melhor forma. A partir do momento que eu cometo equívocos,
eu estou ficando para trás do andar normal da carruagem. Então, por isso que ele comenta em relação a isso daí. Que horas são? Acho que não vai dar. 10. Então dá para a gente fazer As respostas? perguntas. Bom, vamos lá, gente. Também, para quem está a primeira vez, só para a gente... além das perguntas do Livro dos Espíritos, a gente depois faz algumas... Andréia, legal, pergunta se encaixa. Posso reconhecer algum ente querido de outras vidas? Normalmente nós reconhecemos afins de outras existências pela afinidade que nós temos hoje em dia. E às vezes essas afinidades, ou algum ente querido que você está dizendo, provavelmente você está dizendo em parente. Mas isso se estende ao que acho que a Ana tinha comentado. A um amigo muito querido, alguém que você criou um vínculo de amor muito grande. Ah, mas eu reconheço... A gente sempre brinca com a história das vezes eu fui com a cara de tal pessoa e nunca tinha conhecido. Aí é uma questão de sintonia. Eu continuo sendo o mesmo espírito. Nós sempre temos que lembrar que eu continuo sendo o mesmo, você continua sendo a mesma, todos continuamos sendo o mesmo. Então as afinidades continuam sendo as mesmas que a gente tinha quando de um outro tipo de contato. Vamos lá? As questões para o estudo. Todos os espíritos têm facilidade de acesso a todas as regiões do plano espiritual? E por quê? Justificar. Não, né? Com certeza não. Porque depende de cada um do seu grau moral de evolução. Esse é o mais importante. Por isso que eu falo que às vezes fica repetitivo, mas isso é muito importante a gente ter muito claro. Isso vai depender do grau de evolução que eu estou, que eu encontro. Os mais evoluídos vão estar no determinado momento, inclusive isso é importante, a gente já estudou nas outras semanas, mas os bons espíritos vão conseguir andar estagiar em todos esses degraus, enquanto que os inferiores não vão conseguir, não por castigo, mas eu não vou conseguir sintonizar com o de cima. Às vezes, com certeza, né? Nós, os espíritos mais inferiores, têm todo o sustento dos espíritos acima, mas eles não conseguem nem enxergar isso, né? Na verdade eu não tenho acesso. Na verdade eu não tenho acesso, porque eu não consigo sintonizar, então eu não tenho acesso. Eu simplesmente não consigo. Isso é só a gente imaginar o que a gente tem hoje. Se eu fizer o ginásio, eu fatalmente não consigo ter um acesso a um curso de medicina, o terceiro ano de medicina, porque eu não tenho nenhum tipo de conhecimento. Eu não tenho esse tipo de situação. E se eu tivesse essa situação, com certeza eu atrapalharia quem está andando mais para frente. Por quê? Porque eu tenho ainda todas as minhas restrições, eu tenho todas as minhas mazelas ainda para resolver. Os espíritos superiores estão sempre sem contato com os espíritos imperfeitos? Não, né? Sempre sem contato? Não, né? Se eles quiserem, superiores podem ter contato com os espíritos imperfeitos, inclusive para ajudar, ou não? Na verdade, a maioria das vezes os espíritos superiores vão estar em contato com os espíritos imperfeitos. Ah, mas você não acabou de falar que a coisa é por afinidade? Mas aí é um caso diferente. Na verdade, eu estou a trabalho. Eu sempre vou procurar ajudar quem está precisando da minha ajuda. Como? Se eu sou mais evoluído, eu vou ajudar o menos evoluído. E isso está lá no Evangelho, orientação de Jesus. O mais forte ajuda o mais fraco, o mais rico ajuda o mais pobre, o mais evoluído fatalmente vai ajudar o menos evoluído. Então, na maioria dos casos, os superiores estão em contatos com nós, os imperfeitos, né? Para tentar ajudar a gente a progredir um pouquinho. Inclusive Jesus, né? Se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita no que Jesus disse, né? Ficaria sempre conosco. Como é a comunicação entre os espíritos? Pensamento, ondas. Pensamento. E aí, de novo, mais importante, a gente lembra como que esse pensamento se transmite até o outro. Através das ondas, como... Através do fluido cósmico universal.
os espíritos podem dissimular seus pensamentos? Não, porque são transparentes, não tem mais a casca, o véu. Eu fico desnudo, né? Eu perco, e a minha capacidade de percepção em compensação aumenta. Do mesmo jeito que eu consigo enxergar esses sentimentos, principalmente nos outros que estão próximos, os outros também conseguem enxergar o que eu estou sentindo, né? Então, por isso que a gente tem, por isso que eu falo, se nós, isso é bom a gente começar a se preparar, né? Se a gente a cada tempo a gente está em evolução, isso fatalmente vai acontecer em breve, em um determinado tempo. Então, essa é a grande preocupação. No que eu penso a respeito do outro, não só do que eu falo, né? Então, na verdade, o que nós temos que principalmente tomar muito cuidado, primeiro com o que eu penso, depois com o que eu faço, né? Mesmo porque o que eu penso vem muito antes do que eu estou fazendo. Certo? Uhum. Eu só vou responder essa da Tamires, e aí tem bastante coisa que eu queria saber. Gente, eu vou pôr depois na página o centro que a gente sempre indica e que faz um trabalho com as cartas consoladoras. Muita notícia. Queria notícia da mãe, pai, filho, queria sonhar com meu pai que desencarnou. Essas são várias mensagens que tem. Eu já vou falar aqui, mas depois eu deixo sempre marcado, inclusive com o link do centro, que é o Lar Espírita Pedro e Paulo em Uberaba. Mas depois na página, quem quiser olhar depois nos comentários, eu deixo marcado, inclusive tem uma página no Face, quem quiser já procurar, mas depois eu sempre deixo marcado lá. Mas tem uma pergunta aqui só para a gente encerrar antes da oração, da Tamis Pires. É verdade que os espíritos falam após 5 anos? Eu não entendi a pergunta, não sei se é depois de desencarnado. Eu acho que ela quis perguntar se eles conseguem chegar até nós, é isso? Após 5 anos? Não já tem. Não existe tempo. Esse tempo não tem. Se for o fato da comunicação, Tamis, isso é extremamente relativo. Nós temos um caso de alguém que se comunicou lá no céu e inferno com algumas poucas horas depois do desencarne. Nós temos psicografias de pessoas que com 1 mês, 2, 3, 6 meses, e temos pessoas que até hoje, depois de anos. Aí eu acho que se serve também de alento para acalentar o coração e a alma. Quando a gente entra, o corpo físico dorme, que a gente entra em desdobramento, ou seja, o espírito não tem necessidade do descanso. Muitas vezes temos contato com os entes queridos, sim, mas muitas vezes, para o nosso próprio bem, não lembramos quando voltamos ao corpo físico, né? Deixa eu só, ela colocou agora. Isso depois de desencarnados, tipo, minha mãe faleceu em janeiro e me falaram que ela só pode comentar há 5 anos. Não, tá, mas aí não, é o que eu tinha imaginado. Não, nós não temos esse período fixado. Vou dar um exemplo prático meu. Eu tive uma comunicação da minha mãe depois de menos de 3 meses e depois com 6 meses. Então, esse 5 anos, não sei da onde tiraram esse prazo, mas não existe. Tá? Essa comunicação vai depender exclusivamente daquilo que a gente falou lá atrás, da necessidade, do que vai fazer bem para... Como tinha gente lá que fazia anos que estava esperando uma comunicação e não teve. Então, mas esse prazo não existe. Ela não tem esse limite especificado em quanto tempo, ou se depende de 1 ano, 5 anos. Não existe. Dentro da doutrina não tem essa especificação de tempo. Não desconheço. E mesmo desconheço não. Na doutrina não tem, que é o que eu estou te falando. Nós recebemos já comunicamente, se a gente for procurar na codificação mesmo, espírito com horas de desencarne e espíritos com centenas de anos desencarnados que vieram da comunicação. Então, não. Tá?
Gente, obrigado pela participação. Nós vamos fazer a oração final e a gente vai tentando responder depois todas as perguntas, os comentários. Para quem ainda não conhece a página e entrou pelo convite, depois entra direto na nossa página, que lá tem todas as palestras que a gente tem gravadas, tem o link do YouTube de todas as palestras, de todos os estudos, para quem quiser depois acompanhar as questões anteriores. Tem tudo marcado lá. Kelly, só para encerrar, porque aí não vou conseguir, depois eu respondo particular. Eles podem comunicar através do sonho? A Ana tinha acabado de fazer esse comentário agora há pouquinho. No desdobramento, sim. Normalmente, aliás, quando esse vínculo afetivo é grande, normalmente nós temos esse contato. E como saber se é real ou apenas sonho? Isso vai depender exclusivamente do que você sentir. Normalmente é real. Quando eu tenho um vínculo afetivo, um vínculo de amor muito grande e tenho esse sonho e me faz essa sensação, normalmente ela é real, não deixando de ser no sonho. A Ana tinha acabado de comentar, acho que até se você quiser depois assistir com calma, a Ana fez esse comentário agora há pouquinho em relação ao desdobramento. E nem sempre lembramos que tivemos esse contato, né? Mas normalmente temos. Tá? Principalmente com o vínculo de amor, normalmente nós temos esse contato no comentário que ela acabou de fazer. Podemos encerrar então? Vamos. Quando começamos o trabalho de estudo, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, e agora pedimos para encerrar os estudos de hoje, agradecendo principalmente, em primeiro lugar, sempre a Deus pela oportunidade da vida, de mais um dia, de mais um trabalho, de mais um estudo. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, que acreditamos nunca nos abandona, está sempre conosco, como aquele irmão mais velho mesmo, que segura pela mão, que ajuda a gente a levantar. Muitas vezes a gente nem percebe que é cuidado por ele dessa maneira, com tanto amor. Queria pedir nesse momento a Jesus, aos nossos os espíritos que nos ajudam, né, os espíritos superiores. Todos os comentários da página de ontem, todos foram lidos, pessoas em desespero, pessoas desequilibradas, com tristezas, e hoje também várias pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Pedimos nesse momento que Jesus e seus espíritos que trabalham em nome de Jesus e Deus, que vão até essas pessoas, levando a energia positiva, tentando fazer com que essas pessoas elevem seus pensamentos e melhorem seu padrão vibratório, ajudando, Senhor, assim que consigam, a mais um dia, mais uma etapa, ter a certeza e a fé que Deus nunca nos abandona, que Deus está sempre do nosso lado, que eles sintam nesse momento eflúvios de paz e amor, que consigamos, Senhor, levar a cada um que está ouvindo um pouquinho mais do seu amor. Agradecemos a todos. Muito obrigado, Pai, Jesus, nosso Mestre, que assim seja. Amém. Você finalizou?